Senhor Jesus, nesta noite, início do. Desculpe. Dando início ao nosso estudo, nos pedimos, Mestre, que nos ilumine a nossa mente, nossos pensamentos e nosso coração, que dilate a nossa compreensão para o estudo de hoje e que possamos, Senhor, compreender mais este exercício da mediunidade. Te agradecendo, Senhor. Fica conosco e ilumina nosso estudo dessa noite. E assim seja. Que assim seja. Assim seja. A desculpa está no escuro, Sérgio, e vocês? Ah, tudo bem? Isso aqui é critério, cada um botar a câmera ou não. Então, como você já identificou, Josi, boa noite, Barreto. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite. Fazendo a nossa breve revisão, né, rápida. Então, nós estamos vendo aqui no capítulo 14, terminou a reunião mediúnica, os guias vão conduzir as entidades, né, para outros locais, sabe que nem todos, alguns ficam no centro, outros são levados para esses hospitais de emergência próximos, aqui no umbral, na região nossa da Terra, bem próximo, né, vinculados a cada casa espírita, outros podem seguir direto para a colônia, enfim. Cada caso é um caso. Nós estamos vendo um caso particular. Boa noite a todos que chegaram. Tereza, boa noite a Anne. Nós estamos vendo um caso particular, né? Então, um caso de Abelardo, que trabalhador vigia, como ele está aqui, desse posto de emergência, é um trabalhador também simples, mas um trabalhador do bem, do centro espírita ao qual Celina, sua ex-mulher, trabalha. Terminou a mediúnica. Os guias deram a tarefa a ele de buscar a médium em desdobramento pelo sono natural para ir a esse posto de socorro, né, nas regiões umbralinas, onde já foi levado o espírito que tinha acabado de dar comunicação, que foi Libório. Deu comunicação e foi conduzido pelos guias para esse posto de saúde, esse posto de emergência, que a gente vai começar a estar compreendendo agora. Então vamos lá. O diretor desse posto é Justino, a gente já leu, terminou aí. Justino, que recebeu André Luiz, Aulos, Hilário, Abelardo e Celina, né? Então deu-nos, porém, permissão, né, para agir com plena liberdade. O diretor não pôde ficar, porque a casa estava repleta de psicopatas desencarnados. Psicopatia é todo mundo que tem um problema mental, um distúrbio mental, né? É uma apatia, é um problema mental, né? Não significa que seja no alto grau, né? Psicopatia se define ou se em inúmeros graus, né? Sociopatas, enfim, vários tipos de psicopatia, até os graus mais graves, né? Da crueldade, da pedofilia, enfim. Então, mas qualquer pessoa com um distúrbio mental se entra no quadro de uma psicopatia, de um problema psíquico. Então, ele não pôde atender, não pôde ficar acompanhando os trabalhos. Então, deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que eu não pude sopitar meu espanto. Já li isso, mas estamos relendo esse trechinho para a gente compreender. Como cogitar de reajuste no meio atormentado quanto aquele? O assistente, contudo, amparou-me, aclarando. Importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Então façamos uma pausa, porque ele já diz aqui o objetivo desses inúmeros postos de emergência que os nossos olhos não veem,
mas que estão na nossa atmosfera, digamos assim, bem próxima à crosta terrestre e que estão vinculados, conforme a região onde eles estão, nas casas espíritas, ao qual se pretende, ou outras instituições do bem, né? Porque se a gente for imaginar assim, na África, na Índia, não sei se tem casa espírita, lá, teu amigo lá no Japão, amiga lá no Japão, Lia, deve te ver grupo de brasileiros. Então não vão ficar desamparados esses espíritos. A Lia está até aí do Japão, indo para o trabalho. Não, bom trabalho, Lia, aí no Japão. Então não vão ficar desamparados, né? Então todos os locais têm colônias, tem hospitais, tem esses postos nas regiões espirituais. Agora aqui facilita. Por quê? Porque o espiritismo tem muitas casas no Brasil. Aliás, o Brasil é o país espírita, né? É o país espírita. Você não vai achar isso com facilidade em país nenhum, que o diga Divaldo Franco. Então, a maioria nesses locais quem é que funda isso? Brasileiro. Minha filha mora em Portugal, ela procura um centro espírita na região de Cerveira, lá onde ela mora, não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, não é em Lisboa, não é na capital, não é em Porto, mas na região da Vila de Cerveira não há centro espírita. Então eu mando os livros, mando as palestras para ela, ela vai assistindo, até nos acompanha o nosso estudo também, quando ela pode. Então, mas não vão ficar desamparados. Agora aqui facilita. Então, rapidinho. É um refúgio para desesperado. Ele tem dois caminhos, Anne, os espíritos que você atende na mediúnica, quando passa nesse posto, né? Então aqui é um caso só, né? Libório está lá. Então eles estão indo ver como é que Libório está, porque ele foi atendido na mediúnica e foi conduzido para esse posto. É um refúgio de desesperados. Aí avalia a reação que eles se apresentam. Pode ser conduzido de pronto a estabelecimento de recuperação positiva, um hospital no mundo espiritual, ir para as câmaras de regeneração, complexo hospitalar, né, das colônias. Essa aí é de nosso lar, né? Claro que todo mundo vai para lá. A nossa aqui em Salvador é Redenção, né? A mais antiga do Brasil, de Porto Seguro, Alvorada Nova. Então vai para uma colônia, vai para aquele complexo hospitalar, onde chama André Luiz trabalhava, câmaras de regeneração. Então ele pode ir para um estabelecimento desse de recuperação positiva, ou pode também regressar. Eu achei interessante isso. As linhas de aflição de que procedem. É por isso que está nos dois livros aqui que eu tenho. Instruções psicofônicas, Vozes de Grande Além, 4 anos que Emmanuel autoriza a gravar as comunicações, para que depois de 4 anos ele faz a estatística dos espíritos que foram atendidos, que se arrependeram, que choraram, como Libório. Ele vai dizer, se não me falha a memória que Emmanuel coloca, acho que em torno de 46% que chegam a esses locais não se acostumam e voltam às suas linhas de aflição, de onde procedem a crosta terrestre. Porque você vai para lá, não tem carne, não tem feijão, não tem bebida, não tem cigarro, não tem sexo. É um lugar de freira. Eu já vi isso na mediúnica, um espírito que veio dessa região. Eu fui levado para um centro de carolas, quis tomar uma, procurei o time de futebol, todo mundo só trabalho, estudo, lazer. O lazer é aquele lazer controlado com música. O filme não é igual o daqui. Há um evento com mais pessoas, alugam espaço e os grupos de várias cidades vão. Não deu para entender não, Lia, mas depois eu olho direito o chat. Ela está no metrô, lá no Japão, aí está escrevendo. Então, a gente não fica aflito, porque a gente fez o nosso papel. O cidadão que eu falo, desencarnado, foi levou para esse posto de emergência, digamos assim, como está aqui. Chegou lá, ele recebeu todos os cuidados, além dos cuidados que ele recebeu antes da mediúnica, durante a mediúnica, depois conduzido. Ele não quis. Então não dá para impor aquilo que às vezes Carmen fica assim meio chocada. Os espíritos, os superiores, não impõem, porque senão eles seriam obsessores. O que é que significa obsessão? O domínio que logram possuir alguns espíritos sobre os encarnados ou sobre os outros. Os espíritos superiores não dominam, não impõem. Eles aconselham, orientam. Não quer?
Eles voltam, regressam às suas linhas de aflição, de onde procede. Aí você vai ver uma vez na mediúnica, num ano, o espírito voltando. Papai não foi conduzido, você não se arrependeu? Eu estou conhecendo você, o doutrinador fala. E é ele mesmo. Que foi, ele foi, mas não se adaptou. E os guias não botam jaula, né? Não vão amarrar numa camisa de força. Embora sejam psicopatas. Mas eles não prendem. Eles voltam, fazer o quê? Né? Aqui apenas atravessa um pequeno estágio de recuperação. Não quer fazer o quê? Quem é que força alguém? A pessoa tem tratamento de tuberculose. Antigamente era injeção. Aí a pessoa na metade melhorou, não toma mais a injeção. A tuberculose volta. Pior. O médico impõe, o médico aconselha. A pessoa não quer tomar. Vocês podem comentar. Livre-arbítrio. Não é isso? Livre-arbítrio. Então, alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Né? O espírito, que já sabe quem é Libório, né? Carnaval tomou todas, abriu gás em casa, abriu gás, dormiu sentado debaixo de chuveiro. Né? Já fiz isso, viu? Só que graças a Deus não tinha gás. Eu vim, no tempo que eu bebia, sentava no chuveiro e a água caindo. Né? Minha mãe dizia, e aí já chegou falando inglês. Aí eu chegava falando. O problema é quando eu entrei para o espiritismo, eu esqueci o inglês. Parei de beber. Então, Libório está lá, ele é um suicida inconsciente, ele não tentou se matar, mas ele é um suicida. Suicida indireto, como diz no livro dos Espíritos. Então ele é um psicopata, ele está doente. Enxergava-nos impassível, exibia o semblante dos loucos, quando transfigurados por ocultas flagelações. Veja que na mediúnica, graças aos fluidos dos encarnados, por isso que é importante, quando os espíritos, diz André Luiz, no futuro se multiplicarão, aliás, a Kardec, essas células, quando Kardec funda o Centro Espírita, para nos ajudar. O fluido dos encarnados permitiu que o doutrinador conversasse com ele, e ele não estava tão louco, mas aqui saiu do fluido dos médios, né, do ambiente, do médio, enfim, ele volta a ficar esgazeado, aéreo, a mente voando, aqui exibiu o semblante dos loucos, quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Aulus auscultou-o, né, paternalmente e em seguida informou. Essa auscultação não é com o estetoscópio, né, é com o pensamento, como André Luiz observa no livro Nosso Lar, diante de Clarencio. Clarencio olhou para ele e penetrou na aura dele. Está lá, acho fantástico aquele capítulo. Então, auscultou ele, não dá para esconder nada do Espírito Superior. Ele já auscultou ele paternalmente. Aí falou, o pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo mediúnico, né, estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Veja que situação, Teresa. Sara, a amante dele, a namorada dele, enfim, se sentia desnutrida, desvitalizada. Foi ao médico que não deu conta de sanar aquele problema, o que a levou a uma casa espírita. Ou vá no centro, isso não é normal. Seu marido morreu. Ferreira. Não é Ferreira querendo entrar, não, ele está fazendo videochamada aí. Eu falar isso. O curso dele de ontem, o curso de ontem, ele está entrando. Deixa eu ver aqui. Mas Ferreira estava aí. Não, já desligaram, acho que foi Jailson que estava fazendo videochamada. Jailson. Veja que ela foi buscar ajuda. Ela não sabia que era o marido, e é claro que o atendente fraterno não deve ter revelado a ela, né, que era o marido que a estava vampirizando durante 5 anos. O atendente não vai revelar essas coisas. Mas no grupo mediúnico o vampirizador aparece. Ela vai para casa, ela não participa da mediúnica. Quer dizer, ela pede ajuda e ela mesma o retém. É a caso da simbiose, né? Simbiose é o benefício mútuo,
né? Viver junto, eu li no dicionário aqui. Essa relação onde os dois se beneficiam, embora quem esteja ao lado vai dizer que há equívocos nesse benefício, a mulher encarnada e o outro sugando ela, né? Então, por que não houve desobsessão? Porque o pensamento dela, que ele vampiriza, está nele. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele. É o pensamento dela, da Terra, que está conectado, sintonizado com o dele. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. Sintonia, conjugação de ondas mentais. Como é que você desobsedia ou desobsedia uma mulher que não quer ser desobsediada? Então, a pessoa pede ajuda, mas continua pensando. Então, o que você espera que o atendente fraterno disse a Sara, a mulher de Libório, né? Quando meu marido morreu. Vamos imaginar, porque aqui não fala. Eu sinto tanta saudade dele, porque agora, se ele tivesse aqui, ele fazia isso. Aquilo que está acontecendo com o filho, meu filho está desgovernado, é a falta dele. A conta de luz atrasada é porque o meu dinheiro não dá. Se ele tivesse, não dá. A pessoa tem uma ideia fixa. Aí o atendente vai ouvir com todo o amor, acolhimento, e vai dizer: é necessário que você ore por ele e o liberte. Porque você está retendo ele. Ele não tem como voltar para orientar o menino, para pagar a conta de luz, para fazer... Ele está vivo, mas ele vivo, né, no mundo espiritual, mas ele não tem mais, porque ele já não está mais encarnado. É claro que o atendente vai ter que adaptar a sua linguagem, principalmente se ela foi pela primeira vez em uma casa espírita, não vai entender esse nosso dicionário. Mas vai acolher com o coração e vai tentar dizer que ela o liberte, que ela mantenha o seu amor pelo seu marido, se assim tem, mas orando por ele, e até que ela possa refazer a sua vida afetiva, porque ele está num caminho evolutivo. Você tem que trazer algumas informações, porque se ela vem em uma casa espírita, ela quer algo mais. Se ela quisesse ouvir só isso aqui, Libório era católico, Libório Dalva era evangélico, aí Dalva disse: não era não, mas se Dalva veio a mim, que sou pastor, eu vou, a depender do meu coração, eu vou dizer: minha irmã Dalva, Libório está ferrado. Porque os evangélicos, nem purgatório existe, né? Realmente purgatório não está na Bíblia, por isso que eles não colocam. Então, Libório está no inferno ou no céu. Pronto. Então, eu como pastor dizia, ele era da igreja. Converso com uma advogada, que ela me abordou 2 horas para isso. O pai dela é do candomblé. Ela amava. Mas ela diz a mim mesmo: meu pai está no inferno, porque ele não frequentou a igreja. Ela cansa de dizer a mim. Ela crê assim, eu não tenho nada que meter na cabeça dela. Então, se Dalva fosse a mim, que fosse católico, eu podia dar uma aliviada para Dalva. Libório está no purgatório. Ore por ele, que aí é um avanço. Por isso que o Espiritismo aceita o purgatório, né? A gente chama de umbral, né? Está lá no livro Céu e Inferno a explicação. Então, ore por ele. Não pago, como foi criado. Foi criado o purgatório por quê? Porque aí Dalva orava por Libório, desde que pagasse. Não Dalva, pagava o padre. Foi por isso que surgiu os evangélicos. Não, está errado isso. Dalva mesmo ora. Então o atendente fraterno vai dizer: Dalva, Espiritismo, a mesma coisa, ore por Libório. E deixe ele livre, minha filha. Ele não tem como voltar para ajudar você a pagar as contas. Ele não tem. Deixe, ele já fez a parte dele. Continue amando, ninguém vai liberar. Que ele lhe ama, mas deixe ele livre. Quem ama, liberta. É tudo que ele abordou aqui antes. Quem ama, liberta. Por isso que ele prepara a gente o entendimento. Quem ama. Agora a humanidade, se não aceita isso, quem ama quer reter, porque ele é meu, ela é minha, aí se perturbam os dois. Estão sintonizados os dois na mesma onda. Como é que desobsedia alguém assim? Alguém dá para explicar? Agora, Mário, diante desse relato aí, eu lembrei do caso aqui da minha família. Minha mãe tem uma média, acho que de uns 4, 5 anos, que desencarnou. E a minha irmã mais velha não deixava a minha mãe em paz, praticamente, processo obsessivo de encarnado
para desencarnado. E aí, o tempo todo, ela num desespero, querendo morrer, parecendo que estava já num processo de depressão. Aí ela é muito católica, fica difícil até dizer as coisas a ela, porque ela é muito católica mesmo. E aí ela mesmo teve um sonho que minha mãe, que ela, quando acordou, contou a gente, ainda ficou aborrecida, se zangou ainda com minha mãe no sonho. Quer dizer, no sonho não, quando acordou, ela se aborreceu, porque minha mãe, ela disse que era como se ela estivesse vendo minha mãe dentro do quarto, dizendo: pelo amor de Deus, me deixe em paz e vá viver a sua vida. É isso Me aí. deixe em paz. Minha mãe era uma pessoa muito calma. Muito calma. Então, para minha mãe chegar com uma voz dessa de já agressiva, ela se espantou. Achei fantástico sua mãe. E aí, mas ela continuou, não mais nesse processo de minha mãe de volta, mas o processo aí agora foi assim: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E eu nem estava sabendo de nada. Quando é um dia eu aqui em casa, fazendo meu evangelho no lar, aí eu cheguei e fiquei assim, duvidando, né, do que eu estava ouvindo. Aí eu disse: isso aí não pode ser imaginação, não. Mas dizia assim: olhe, diga à sua irmã, assim mesmo, diga à sua irmã que o que ela está procurando, ela vai encontrar mais rápido do que o que ela imagina. Aí eu disse: rapaz... Sua mãe não é brincadeira. Essa aí é um trabalho... Mas ali eu achei que não era mais minha mãe, achei que era meu pai, mas tudo bem. Isso aí... Aí eu disse: e agora? Como é que eu vou dizer se ela é católica? Ela não acredita em nada disso, vai achar que tudo isso aí é loucura. Viu aí que os espíritos como é que fazem? Você deu um exemplo fantástico. Eu não estava sabendo que ela estava com a ideia de suicídio, eu não estava sabendo de nada disso. Aí eu disse: ai, Tânia, eu tenho um recado para você. Ela: recado de quem? Eu digo: não importa, não sei. Eu só sei que é para lhe dizer o seguinte: olha, que o que você está procurando, que eu não sei nem o que é, você vai encontrar mais rápido do que o que você imagina. Ela abriu um olhão, começou a chorar. E depois eu perguntei à filha dela, acabou com a maluquice do suicídio. Viu aí? Ela estava achando na certa que era paciente. Ô, Carmen, antes de eu passar a palavra para os outros, depois você vai me dar o nome de sua mãe, que eu vou pedir ajuda a ela. Essa daí é das para trabalhar lá no Raio de Luz. Ela deve estar trabalhando com você no Semente, mas ela dá uma passada lá e na hora que tiver um doutrinador com lenga-lenga, ela vai chegar do lado e vai dar uns recados a alguns espíritos. Essa aí. Essa das boas. Fica me chamando. Quer dizer, ó. Essa daí é parceira mesmo. É de Jair, essa é parceira. Essa é companheira minha, não fica. Não, meu filho, não sei o que. Não, chega logo e abre logo o leque, toma vergonha e vai, siga teu caminho, rapaz, deixa de conversa besta. Gostei mesmo, foi muito interessante isso aí. Muito interessante. Vida. Sérgio, aí mostra um espírito que tem conhecimento, que tem equilíbrio e tem dom do que está falando, e sabe o que está falando, e sabe o que quer, e sabe o que é certo, não fica enrolando, nem tapeando, nem em cima do muro, esperando dar certo para ele pular para um gado do lado, não. É espírito que tem decisão, tem coragem de enfrentar e falar o que... Ele usa a linguagem correta, direta. É isso. Ou seja, vamos lá. Então, aqui é um caso de simbiose, né? Que ele não está aqui, que ele fala. Temos então aqui, né? Ele continua. Veja que os benefícios do grupo, né? Que ele recebeu, e ela também, que ela recebeu antes, e ele recebeu depois, eles eclipsaram, ou seja, perderam. Ela foi para o atendimento fraterno e pediu ajuda. Recebeu. Ele foi a mediúnica. Os benefícios foram tudo, entre aspas, né? Quase perdidos, né? Não vou botar todo perdido. Foram eclipsados, né? Temos então aqui, aleguei, um símile
perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Vai haver explicação, né? Um médium sobre obsessão. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, veja que é no plural, né? Jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros, temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, grifar aqui, e não existe mediunidade, não existe sintonia sem afinidade, é o que ele está dizendo. E daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que ele desejamos. Então o Espiritismo, ele bota no plural porque não ajuda só o médium que chega na casa espírita, ou o trabalhador mesmo, que entra numa fase de obsessão. Ajuda-se os dois, o encarnado e o desencarnado. A questão é que ele gosta. Você lembra daquele programa? Tem gente que gosta. Então, é que você ouve, vai estudando, Anne. Como a gente está aqui, nós estamos estudando a doutrina, fazendo ESG, fazendo curso básico, curso de paz, e não quer se modificar de nada. Aí passa anos dizendo que ainda sofre obsessão. Conheci uma dessas, 8 anos. Aqui como ele chega, terminava a palestra, ela vinha se tremendo. Acho que é um espírito que vinha da Sibéria, né? Que ela ficava com frio, se tremendo toda. Aí perguntei ao dirigente, depois de particular, na casa espírita que eu fazia, há muitos anos. Ela não muda nada, ela só faz o estudo. Aliás, foi até um estudo que a gente fez ontem com o Jailson e outro. Ela só quer estudar, mas não quer fazer aquilo que é chamado de reforma íntima. Cada um dá um nome. Fica ligado um no outro. Teme a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo o quê? Os princípios da afinidade. Para se desobsediar, eles tinham que mudar o pensamento, criação de novos pensamentos, para modificar as disposições espirituais. Como é que se desobsedia se eu não mudo o meu hábito? Se eu não busco mudar, ninguém é perfeito, ninguém vai buscar uma santidade aqui. Ninguém está nisso. Mas o espírita, qual é o verdadeiro espírita? O que se esforça para ser melhor hoje do que fui ontem, e amanhã do que fui hoje. Ninguém está dizendo que a gente vai se tornar igual a Chico Xavier, Irmã Dulce, mas é um esforço de melhora. A pessoa passa ano, não quer se esforçar, e depois quer que o outro se modifique. O outro pode se modificar, que adianta? Ela arranja outro, ela atrai outros, pô. Diga, Ô Mari, tivemos também uma frequentadora de anos, bem uns 17 anos, direto no centro. Toda hora atendimento fraterno. E as coisas não mudavam na vida dela. Ela com ódio, com raiva, com rancor, não perdoava. E toda hora querendo consulta com a espiritualidade, porque as coisas não mudavam. E aí, como eles são superiores, né? Para ela perdoar, mas ela não conseguia. Hábitos cristalizados, hábito do rancor, do ressentimento, está cristalizado nela. Vai se associar com quem? Com aqueles daquela mesma faixa de frequência de ódio, de rancor. Então os guias estão ajudando. Aí sai da casa, a casa é fraca, vai para outra casa, a outra casa é fraca, vai para outra religião, vai para tudo. Se eu não quero mudar o meu pensamento, então a gente faz um atendimento, não vou citar nome aqui, é óbvio, mas no grupo do Zap a gente faz, hoje mesmo, Jailson coordena, uma equipe de vibração, sem citar nome de ninguém, mas a gente tem uma pessoa, a pessoa chegou até nós, do Rio de Janeiro, né, pelos guias, né, porque a gente não é conhecido, e chegou até nós, até hoje eu não sei, e não vou ter como saber, então atribuo aos guias o pedido de ajuda. Mais de 25 anos no quarto, não na cama, no quarto. Sai raríssimas vezes quando vai ao médico, ao psiquiatra, tomando Rivotril, tomando tudo. Conversamos com a mãe, conversamos com ele. Ele não quer mudar o pensamento. O pensamento dele, é cifrão. Não estou citando o nome, não estou condenando. É cifrão. Só pensa nisso.
Consegui psicólogo para falar com ele via zap. Consegui um bocado de gente, porque o nosso grupo é orando, mas ele só pensa no dinheiro. E falamos todo com ele, amigo, você tem que mudar, você é jovem, 20 e poucos anos na cama, porque quer uma herança. Porque quer uma herança para ter dinheiro. Os obsessores, alguns deles, né? Já encontramos durante o sono, já fomos em desdobramento a equipe, como eu estou vendo vocês, plantada na região do Rio, que mandou alguns de nós voltar, inclusive eu, porque não tinha experiência. Foi bem claro ele. Não tinha experiência para o trabalho com aquele grupo. Mas foi, como eu estou vendo vocês o diálogo, a equipe do Rio falou com a nossa equipe, todos o nosso grupo, e disse a gente, vocês não têm experiência para esse trabalho aqui. Não, foi enviado, mas não tem. E a gente não voltou mais. Pelo menos eu, que não. Então, ficou bem para mim, porque nunca mais eu recordei da minha ida lá. Mas eles pegaram o nome dele e iam ajudar. Um desdobramento. Mas ele não quer ajuda. Então, é aquilo que a Tereza falou, aquilo que está aqui. Ele não quer mudar o pensamento, Jailson. Você pode botar um talismã, fazer feitiço, botar trabalho. Não vai adiantar. Não vai. Se a pessoa não quer mudar. Não é isso, Anny? Alguém quer falar? Eu acho, pessoal, que também esse pessoal que procura o centro, vai para o atendimento fraterno, acha que o trabalho tem que ser só da espiritualidade, né? Isso. E lá, eu estou com bons espíritos do meu lado, não sei o quê, pensa que é só isso. Aí eu fui tomar um passe, estou bem, já estou bem, estou ótimo, né? Mas como pode a espiritualidade ajudar se ele próprio não procura ajuda, né? Nele mesmo, mudar. Né? Procurar a mudança. Como você falou, tem palestrante que vai realmente, estuda para aquela palestra e acabou. Mas não bota também o que passou para os outros. Não passa para você também. Eu conheço também muitos, Mário, que fazem isso. É por isso que eu faço assim, ó, eu adoro fazer palestra. Adoro fazer as atividades, porque me obriga a estudar e a aprender também. Isso é muito bom. Agora não é só você pegar, passar para os outros, né? Isso. E não fazer. E se esforçar. E não fazer. Eu vou passar para Jailson. Então, só lembrando aqui desse caso que eu citei, Jailson coordena, né? Não citei nome, com todo respeito, mas que a gente continua, Jailson, orando por ele, porque é a nossa função. Agora espera que ele mude o pensamento, porque senão não vai ter desobsessão certa. Diga, Jailson. Mas acha que os outros só tem que ficar orando por ele e pronto, e não fazendo mais nada. É isso. Eu acho que as pessoas assim, acham que por chegar até o centro, o problema já foi passado para o pessoal do centro. Entendeu? Que tem que fazer tudo é o pessoal do centro. E eles não têm que fazer mais nada. Só que eles não têm consciência que o problema é deles, não é nosso. A gente está para ajudar. Isso. Não para a gente fazer. E falam muito, eu tomo passe, faço atendimento para até, vou não sei aonde, assisto doutrinária e não mudei. Estou vendo solução nenhuma. Isso mesmo. Já isso vai falar agora, mas conversamos em Natal com a mãe dele. Perguntei, não tem um centro aí na região tal onde você mora? Tem. Fomos uma vez. Mas era muito fraco. E o que você entende como fraco? Aí ela ficou calada. Quer dizer, aí, diga, Jair. Realmente. Eu queria acrescentar, a gente já comentou, que ninguém consegue carregar ninguém nas costas. Espírito nenhum tem a obrigação de carregar o outro nas costas. O que Deus quer e Jesus nos ensina é que a gente colabore, que a gente oriente o próprio indivíduo se melhorar e como diz assim, se consertar para que ele consiga a sua melhora. Agora, o centro espírita, ou os espíritas, têm o dever de ensinar, mostrar o caminho como cada um tem que seguir para poder conseguir aquela melhora. Mas mesmo assim, tem muitos que você está ensinando, está mostrando a ele, e ele começa a fazer tudo que você mandou, que você ensinou, e a melhora demora. Por quê? Porque cada um é no seu tempo e com o seu merecimento. Se ele tem ali uma missão de passar 10 anos no centro espírita, o pessoal ensinando, tomando passo, fazendo tudo, e ele praticando aquilo para poder ele se livrar, não tem ninguém que vai conseguir
mudar o tempo dele, o tempo é dele. Então ele tem que insistir, tem que saber que um dia, tem a certeza que um dia vai conseguir. Todo aquele que busca, tem fé, acredita e vai e luta, consegue. Então o ensinamento para mim, o Espiritismo é esse. Observe aqui, quando ele diz assim, para ficar, que eles temem a separação. Em outra obra, acho que é o livro Libertação, ele cita isso em um casal, se não me engano, a obra. Quando o sexo e destino, quando o obsessor sai, que é no sexo feminino, o homem fica todo amolentado, angustiado. Aí André Luiz, mas por que ele ficou assim? Ele está tão triste, aí ele está se sentindo menos homem pela falta da companheira desencarnada. Isso é comum, eu analisei isso, eu vou procurar a obra qual é mesmo, porque é uma coisa comum, Carmen. Vou botar um exemplo. A mulher não é obsessão e sexo, não? Hein? Obsessão e sexo? Não. É de André Luiz. Essa aí é de Egivaldo Franco. É assim, o marido entra para a religião ou a mulher entra para a religião. Um dos dois não entram. Aí você começa a compreender quem faz atendimento como Anne, como Tereza, eu e outros, Barreto, se queixando, a pessoa com atendimento. Aí ele está muito frio, ela está muito fria sexualmente. Ele não é mais o mesmo. Não é mais aquele mesmo calor. Aí o atendente fala assim, o atendente pode até não dizer, mas ele pensa, graças a Deus, o obsessor saiu. Aquele que dava o calor na relação, né? Que eles foram buscar ajuda, que dava o calor na relação. Um entrou para a igreja, evangélico ou católico, o que foi, e promoveu a melhora dele e a melhora dos seus hábitos, e também daqueles que se miscuiu na relação, deixou de obsediar. André Luiz vai citar isso na obra. Então ele se sente menos homem, porque ele não tem um estímulo do parceiro sexual desencarnado, Dona Flor e seus dois maridos, né? Que era o parceiro, era o desencarnado. Né? Ali é intuitivo de Jorge Amado, que dava o calor. Ela casou com um homem sem gostar, mas no sexo ela se dava bem. Por quê? Porque havia um espírito, né? que estimulava, né? No filme Dona Flor e seus dois maridos, no livro. É isso. Então ele está dizendo, a pessoa sente, então isso é muito comum, o atendente fraterno deve ficar atento nisso. O marido entrou para a igreja, o marido entrou para o centro, ou ela, o que for, já não é mais o mesmo, né? Espiritualizou mais. Na nossa vida sexual, já não é mais, está sentindo falta. Processo de desobsessão. Claro que não é só isso, né? Claro que também há desinteresse do casal, estou falando só da nossa área, que psicólogo eu não sou, nem psiquiatra, mas há outros fatores envolvendo uma frigidez neurológica, neuroquímica e tudo mais. Eu não vou entrar numa área que eu não sei. Também é um obsessor, né? Também tem isso. Eu estou falando do obsessor, que é a área que a gente estuda. E André Luiz cita isso. É aqui, teme a separação. Então, no outro livro, por que ele está sendo todo frio? É porque o obsessor saiu da cama dele e ele se sente menos homem. Não tem mais o estímulo psíquico do desencarnado. Então vamos lá. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa, incoercível. Ele saiu melhorado da reunião mediúnica. Entre o espaço de sair até algumas horas depois, ele está piorado. Veja só, né? Está todo desse jeito, coitado. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. A mulher que foi pedir, ela se apoderou da mente do marido desencarnado. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. À medida, Dalva, que ela está saindo do sono também, que é de madrugada aqui, e está indo ao encontro do marido, a aproximação dela, os fluidos teledinâmicos, ele já está ficando debilitado. Ela está, Carmen, sugando ele. Carmen, na escola do professor Raimundo, ela só pensa naquilo. Não é isso? O homem já... Eu não aguento mais, Dalva. E ela está vindo de novo. É ela que procura ele. Aqui está com uma linguagem... É pureza o nome essa, né? Tem essa, né, Mário? Porque às vezes, assim, como é um casal que é muito ligado, né?
se dá muito bem na cama, essas coisas todas. Então, ela sente a falta dele, né? Muito, e ao dormir vai ao encontro dele. Isso. Tem essa questão, né? E ele já não aguenta mais, coitadinho. Esquece que um faz mal ao outro, tanto o encarnado ou o desencarnado. O bicho, rapaz, vamos orar por ele, que o bichinho já não aguenta mais. Aqui, ele já tá pálido, coitado. Aqui, nossa, mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste da casa dela, da cama dela? Olha só, não me abandones. Regressemos para nossa casa. Atende, atende. O Hilário ficou chocado. Que vemos? Exclamou Hilário intrigado. Não será esta criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências, porque ela foi de tarde. Então o serviço foi feito para isolar ela do desencarnado. E ele tá, coitado, ele é um aprendiz. Como é que ela foi pedir ajuda? E agora ela mesmo de noite que vai buscar. Barreto já citou isso aqui. Ferreira já teve um caso desse. Lia está lá no Japão. Né? Eu vou ter que desligar porque eu vou ter que descer. Uma pena, a aula está maravilhosa. Obrigado, Lia. Para todos nós. Bom trabalho. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau. Então, e por que o orientador respondesse de modo afirmativo? É ela mesma. Meu colega continuou. Deus de bondade! Mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Ela não rogou socorro à instituição que frequenta? Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se aquilo que ela não falou para Barreto, no atendimento. Barreto é atendente fraterno. Ela só falou um lado da história. Que está passando problema, que está isso, está desnutrida, que está com sono. Então, no íntimo, ela alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Ponto. Milhares de pessoas são assim. Milhares. Então a gente só ouve um lado da história, Barreto. Lá no atendimento fraterno, a gente não é investigador da vida de ninguém, vai escutar e acolher todo mundo. Mas milhares de pessoas são assim. Ou seja, a resposta está no livro dos Espíritos. Nem tudo aquilo que eu desejo quando encarnado, quando eu durmo eu vou. Mas não tem. Haja noite para mim assim, que eu oro, eu quero encontrar com Tereza e Anne e Carmen para a gente ir para uma coluna estudar. E eu vou para cada lugar que só Deus. Diga, Barreto. Ô, Mário. Diga, Barreto. Ô, Mário. Eu preciso a Tereza mesmo. Coitada de Tereza. Mário, não se engane, não. Atendimento fraterno, nem sempre as pessoas falam. O problema realmente é preciso que você fique ouvindo, que você vá percebendo algumas coisas que eles vão soltando para você perceber o problema, porque nem sempre eles dizem realmente o que está passando, não. É a gente que vai ver, no decorrer da entrevista, é que a gente vai percebendo a realidade do problema, de um segundo atendimento, ou às vezes até no terceiro. É isso aí, intuitivamente, você vai perceber. Oi, diga. Não perguntar só a Conceição. E você sabe por que, Conceição, eles não falam? Quem fala a verdade, porque sabe que o que tem ali atrás, ele não pode revelar. A resposta está aqui. Você já leu, né? Eles não querem modificar os hábitos. Peraí, aqui, a resposta. Você leu, eu li. Eles temem a separação e não querem mudar seus hábitos. Não, mas para mim, muitos é com vergonha de falar as coisas que é tão como é que diz assim, tão peculiar e coisa assim, que eles ficam com vergonha de se expor. Aí quer que a pessoa cure eles sem eles falar nada e sem fazer esforço de nada. Isso. A vergonha de falar mas que tem não é hábito. nem isso, sabe, não é nem isso. Às vezes a pessoa, por mais que queira confiar, não confia. Também.
Então, Mas tem isso isso, também, ô Mário, isso não pode levar ao óbito dela, não? pode. Ele vai citar aqui as doenças, ele vai citar aqui agora. Registram Então, se ela doenças. continuar até o fim, termina ainda a óbito, porque ele vai sugando a energia dela e chega a um ponto que não tem jeito. E no caso aqui, ela tá querendo matar ele, porque ela só pensa naquilo. Agora ele já não pode morrer mais, né? Porque ela tá desencarnada, quem vai é ela. Acho que vai. Tará dessa daí. Rapaz, é uma coisa hilária. Hilária. O nome do rapaz é... Nós estamos dando risada, a coisa é séria, viu? É isso. Muito sério. Aí a coisa é muito profunda. Diga, Josi. Ô, Mário, Oi. mas se ele quisesse evitar isso, ele tinha como? Tem, mas aqui, ó, o que é que ele leu antes? Eles se nutrem. Tudo aquilo que foi lido, eles têm Uma a separação. simbiose, um obsediando o outro. É isso, eles têm Sim, mas afinidade. essa parte aí eu entendi. Eu não estou entendendo é porque se um dia ele quiser realmente não querer mais essa vampirização, ele pode botar um ponto final? Sim. Você que citou aqui, você confidenciou, compartilhou uma coisa com o seu casamento que você separou. Você não botou ponto final? Não botou? Exato. Se você tivesse desencarnada, qual a diferença que faz? Do seu marido chegar no mundo espiritual, cadê Josi, minha mulher? Não, já terminamos, foi lá na fora. Lá na Terra. Aqui nós somos irmãos. Não é isso? Acabou. Então, quando encarnado ou quando desencarnado, pode pôr fim. Pode pôr fim. No caso, que a gente já leu, né, não vou reler, eles têm afinidade. Eles se nutrem das emanações uns dos outros. Ele gosta da simbiose que o Barreto falou. Ele gosta e ela também. Os dois. Os dois estão procurando ajuda. Ele do lado de lá e ela do lado de cá. Só que há aquela questão. Dalva tá com a mão na cabeça, coitado. Dalva tá assim, meu Deus, que estudo. Dalva tá assim, meu Deus. É um caso realmente. Dalva tá para não perder o juízo. Já vira um fascinado, não É é? isso. O que é que vai acontecer na resposta de Carmen? Registram doenças. Barreto falou que pode chegar até a morte. Registram doenças, os dois, né? De variados matizes, e com elas se adaptam até as doenças também, para mais segura acomodação. Ainda tem uma coisa. Com menor Se esforço. ele aí, a coisa é tão séria que às vezes já estão numa simbiose, numa tão grande que se um se afastar, o outro, sente. o encarnado desencarna. É isso. Ainda tem isso, chega a esse ponto. Dizem-se prejudicadas, né? As pessoas, está sendo as pessoas, né, que chegam no atendimento fraterno aqui, já direciona. Né? Dizem-se prejudicadas, aí já, no atendimento, e inquietas, todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem. Então, as pessoas, geralmente, que elas têm um termo, né? Fobia, esqueci o termo agora. Que chega, enquanto a Tereza, Tereza, mas eu tô tão doente, eu tô tão acabada. Passa anos enquanto ela se adaptou psicologicamente ao processo que a psicologia chama de vitimização. Aí Tereza dá o ombro, ela chora. Mas ela não quer ficar sem aquela doença, senão Tereza não dá o ombro a ela. Se encontrar com o Jair, você vai dizer assim, rapaz, tem uma caixa de picolé da minha sorveteria, eu vou botar em sua cabeça e você vai sair do litoral norte vendendo. Ela vai fazer cruz credo, vai direto, Satanás. Então ela quer encontrar a Tereza, que a Tereza vai dizer assim, toda vez que a Tereza encontra que ela se adaptou à doença, dizem-se prejudicada, estou prejudicada. Mas quando tira, rapaz, você precisa trabalhar, você precisa, já buscou o médico, então erga, cresça, é aquilo que Jair está coordenando no grupo. Mas é isso que a gente disse ao rapaz. O rapaz não quer, ele quer a herança para curtir a vida, mas ele não quer trabalhar, a mãe dele falou com a gente. Se ele não ouve a mãe, vai ouvir a gente. É uma vida parasita, né? Ficar esperando a herança. Eu nem para Jair botar uma sorveteria lá no Rio e chamar ele para vender picolé. Diga, Aí Tereza. ele morre e não usa a herança.
É isso. Viu, Sérgio? Aí o que acontece aí, Sérgio, nas orações que a gente está fazendo, a gente está ajudando os amigos espirituais que estão do lado dele, porque ele não quer se ajudar, mas aqueles que estão ouvindo a gente, conversando, que estão pedindo, eles terminam se ajudando. E o indivíduo vai continuar daquele jeito, aqueles vão embora e vem outro, porque ele atrai. Porque Isso ele aí não responde muda. a Josi. Tá vendo aí, Josi? Se o encarnado não quer, Libório pode dizer: chega, Sara, chega. Eu não quero mais isso. Eu quero aquilo que André Luiz chama no livro, me renovar. A gente chama de reforma íntima. Eu quero me melhorar, não quero mais isso. Ela vai sair injuriada aqui, né? No tempo não vai dar, mas a gente vai dizer que ela é ciumenta, né? Não vou ler aqui, mas quinta-feira a gente vai ver que ela não fica lá por causa da presença dos guias. Isso pode levar até também a depressão, né? Tudo. Até cometer um suicídio. Registram doenças de variados matizes. Então são vários Leva tipos de doenças. ela a suicídio. Então aqui, deixa eu ver. Viu, Sérgio? Outra coisa, Sérgio, que eu tive ontem eu tive essa imaginação de ontem para hoje, baseado no estudo da gente. Cada um da gente tem uma qualidade de espírito que fica ao redor da gente, que são amigos, aqueles que têm afinidade conosco. Então, quando a gente participa desse grupo todo, aqueles estão todos juntos. E quando nós termina, eles continuam a reunião deles, conversando, debate de um e de outro, não sei o quê. Eu não sei se isso é certo, eu tive essa imaginação. Eu digo, rapaz, a grandeza do estudo, o que é que no final dá? Todos aqueles que são companheiros nossos, que estão aqui, eu tenho a minha ideia. Tem aqueles que estão comigo porque tem aquelas mesmas ideias. Então, a gente debate, divergente, sem briga, sem discussão, sem nenhum agredir outro. Aquilo acrescenta que quando a gente para, eles estão ali todos conhecidos ali, se conheceram através da gente, estão ali. Eles continuam o debate, um discorda de outro conversa e tudo, e no final aprende a não brigar um com o outro porque não concordaram com as ideias de... Isso foi uma coisa que eu pensei, não sei se que são espíritos? São seres humanos. E outra coisa, muitos aqui nossos, está aqui com esse grupo todo, eles estão sendo socorridos. Com certeza. Eles vão aprendendo e vão evoluindo. E a gente está aqui ajudando. Esse trabalho aqui que está sendo feito é um trabalho muito importante que muitos espíritos que nos acompanham, eles também estão se trabalhando. Você não sabe, a gente não tem nem noção do trabalho que é feito em um estudo desse, que a gente acha que é tão pequeno. O padre, no livro Instruções Psicofônicas, vou fazer uma palestra, peguei duas coisas aqui. É um padre por Chico Xavier, um monsenhor, ele vai dizer, toda vez que a pessoa se reúne para uma conversa edificante, gestos edificantes, ou uma prece, ele fala, porque ele foi uma pessoa em Minas Gerais muito bondosa, e ele vai dizendo que no mundo espiritual que ele vê, a gente não pode imaginar, é como se tivesse dia de chuva, acender a lâmpada e as mariposas chegam, a multidão que se acerca de nós. É uma multidão se acotovelando para receber os benefícios do esclarecimento, já isso Tereza então falou, você das emanações. Diga, Josi. Você acabou respondendo a minha tristeza porque eu perdi aquele dia da aula. Mas não fique triste, porque está gravado. Não, eu fiquei triste, não foi o porquê eu perdi, mas a tristeza era tipo assim, uma angústia, uma coisa assim, como se eu tivesse perdido uma coisa bem maior do que isso aqui. Bem lembrado. Aí você está me respondendo o porquê, porque não é só eu, era mais pessoas. Isso. Né? Agora sim, é isso aí. Então, o médium, isso aí é chamado por Bezerra de Menezes de psicometria de ambiente. Livro Recordações da Mediunidade. O médium entra, o ambiente está carregado, o médium sente uma angústia, o médium vai em um casamento de Valdo Franco, ele chora mais do que a mãe da noiva, ele está sentindo os parentes da noiva, os outros que por isso estão ali, então ele sente as sensações, as emoções do desencarnado. Então, isso é horrível.
Viu? E não é só nós que estamos sendo beneficiados. É isso. Dentro da nossa casa, aqueles que estão aqui também estão sendo beneficiados. Você não pode imaginar os espíritos que são trazidos. Nesse livro, Chico recebe um espírito que ele foi fazendeiro cruel das trevas. E quando ele sai das trevas, para onde é que ele vai? Ele vai para a casa de um integrante de um grupo de estudo de Evangelho no Lar. Ele passa quase um ano. Ele ansiava, ele não tem noção de hora, não tem noção de nada. Ele só ansiava receber aquelas energias das orações que ele desmaiava. Então, quando ele anseia toda uma vez na semana aquilo ali, até que ele vai depois para o grupo mediúnico, ele passa um ano indo para a casa de um integrante. Ele não fica lá, vai para o Evangelho e é retirado. Um ano depois é que ele tem condições de dar uma comunicação no grupo de Chico Xavier. A gente não pode imaginar o benefício que é isso aqui. Não é só para a gente, é para os desencarnados do bairro. Sérgio, eu sei que está no final aí, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou até evitando ir na casa da minha sogra, porque já virou uma coisa que eu fico com vergonha. Eu sentar, seja em qualquer lugar, eu durmo. Durmo mesmo, durmo de dizer assim, meu Deus, que vergonha. Também quando eu, no trajeto de lá, da Fazenda Grande para Camaçari, eu tô toda quebrada. E aí eu preciso tomar um banho, fazer uma oração, fazer tipo assim, botar uma música ambiente, para eu me refazer, mas quando eu chego lá, eu nem me sento mais. Depois nós vamos, o nosso tempo está acabando. Depois, essas observações que você está fazendo sobre você mesmo, depois a gente conversa sobre isso. A gente pode conversar, porque o tempo também não vai dar, a gente pode conversar de maneira particular. Valeu. Essas observações internas suas. Isso é muito comum. Então vamos para a nossa prece, lembrando que agora, depois a próxima é quinta-feira. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e aos Espíritos, conforme a palavra do amigo Jailson, os Espíritos afins conosco. O amigo Kardec chama-os de Espíritos simpáticos aos nossos desejos. E quais são nossos desejos? Aprender para servir na seara do Cristo, seja no local onde que nos encontrarmos, pois o planeta Terra é a seara do Cristo. Dentro do lar, fora do lar, nas casas espíritas, que possamos utilizar o conhecimento que estamos buscando para sermos instrumentos mais maleáveis no auxílio a encarnados e desencarnados em aflição. Se assim o fizermos, quando soar no relógio do tempo a nossa hora de retorno, com certeza encontraremos rostos amigos e mãos estendidas dizendo assim: sede bem-vindo, meus irmãos, sede bem-vindos para a pátria onde não existe morte, a pátria da vida, a pátria espiritual. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos que nos ouvem, agora e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.